Oi, gente, eu sou Sabine Menes Moura e esta é a Cláudia Pucci Abraão aqui ao meu lado. E hoje nós estamos aqui para começar a falar do dragão de Vênus. Então, assim, para quem não está acompanhando, eu vou dar só um resuminho, assim, para quem pegou esse vídeo, do nada achou interessante, vou começar a assistir. A gente está fazendo uma temporada do canal Infinitas Letras, que é postado tanto no meu canal quanto no canal da Cláudia, e assim, vira podcast, vira várias outras coisas, procurem por nós. Essa temporada fala sobre os 7 dragões da escrita. O que são os 7 dragões da escrita? São 7 forças, não são as únicas 7 forças, mas são 7 forças que entremeiam, perpassam, que estão junto com a gente nesse processo de escrita e em outros processos criativos. Como a gente é escritora, a gente fala sempre da perspectiva do processo de escrita, né? Por algum lado. E geralmente, quando a gente fala de um dragão, são 7, como eu falei, a gente tem 2 vídeos sobre esse dragão. O primeiro vídeo que fala sobre as características do dragão, características luz, características sombra. A gente fala sobre as influências desse dragão no nosso próprio processo. E um segundo vídeo em que a gente fala sobre personagens e narrativas. Agora, se vocês estão vendo esse vídeo no momento em que ele está sendo lançado, né? Então, amanhã é véspera de Natal. E eu queria só dizer que, né? Enfim, passada essa fase e entrando no dragão de Vênus, não é à toa que eu estou com esses brincos. Eu não sei se você já tem várias associações assim feitas a Vênus, mas um dragão que fala bastante de luxo, mas também pelo lado sombra pode falar da fogueira das vaidades, que está associada a essa questão da escrita muitas vezes, quem é quem na fila do pão, mas fala também do carinho, do cuidado maternal e tal. E aí, para a gente entrar nesse tema, eu vou passar a bola para a Cláudia, que é, afinal de contas, a pessoa que criou essa história toda de dragões. Cláudia. Oi, gente. Então, hoje teremos Vênus. Lembrando aqui para quem chegou agora, quem quiser assistir os dragões anteriores, vale a pena começar na ordem, mas também dá para pegar solto. E a gente brinca, né, com os dragões, é uma forma de falar de processo criativo, que é a coisa mais caótica que existe, de um jeito mais ou menos organizado, né, pensando tudo, as forças que a gente se depara aí ao longo do nosso processo, né? Então a gente se ancora nessa estrutura que existe, é uma estrutura bem antiga, né? Não somos astrólogas, então a gente não está falando de astrologia, né, em honra aí às pessoas sérias que fazem que são profissionais de astrologia, então a gente não é astróloga, nós somos escritoras, autoras, mas a gente se vale dessas estruturas míticas para poder conversar sobre processo. Então, como a Sabine falou, no de hoje a gente vai falar sobre processo criativo em geral, então como essa energia venusiana, ela pode tanto ajudar, né, quanto atrapalhar. Na verdade, quem atrapalha não é Vênus, Vênus é só um planeta, né? A gente que se atrapalha, porque o ser humano é essa coisa bagunçada, dual, né, com luz e sombra, então é a gente que faz essa bagunça toda. Né? Então vamos ver o que a gente faz com a energia de Vênus, né? A gente pode levar isso para um campo de abundância, de autoestima, de amor, né? Tudo que está relacionado com equilíbrio, que é a parte luminosa da coisa, e a gente pode levar isso para um destempero total e absoluto, porque Vênus tem a ver com as paixões, né? E paixão não necessariamente tem a ver com amor, às vezes tem a ver com o contrário. E o destempero venusiano, com essa coisa das fogueiras dessas fogueiras da vaidade, é uma coisa muito relacionada à carreira escrita, não só por quem está dentro, como por quem está só de fora imaginando, né? Nossa, autores, e prêmios, e festivais. É isso aí. Então, a gente vai começar falando justamente disso, tá bom? Bom, a gente está com esse visual autoras desfilando na Flip agora. Esse chapéu, inclusive, eu comprei durante a Flip, tá? Então, ele realmente carrega essa energia flipiana de passear ali pelas calçadas pouco elegantes de Paraty. Né? Quem já andou por ali sabe quanto... Você precisa ter aquele jogo de cintura para caminhar naquelas pedras durante a maior feira literária do Brasil. Gente, maior dor de batata de perna que eu tenho quando eu vou para Paraty. Semanas depois da perna doendo. E é assim uma experiência realmente maravilhosa, tá? Sem ironia agora. É incrível a gente ver tudo que tem lá, né? Todas as casas, todas as offs, flips, especialmente as manifestações espontâneas que acontecem
para a gente ver o quanto o universo da escrita é uma coisa assim que cabe tudo, né? E claro que na programação oficial não cabe tudo, então os offs todos que tem lá, o off oficial, né, que ainda consta no catálogo, e o off não oficial, que é o que vai acontecendo ali nas ruas, então realmente é incrível. Mas eu quis trazer aqui a Flip, porque é o lugar onde a gente vê também, né, esse desfile de vaidades, esse desfile de divas, e aí a gente está aqui chamando a nossa diva, né, porque a gente quer brincar com isso, né, para não ser dominado justamente por isso, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dessa questão do que é vaidade, né, e do que é autoestima, a diferença entre uma coisa e outra e como essas duas coisas podem interferir aí no seu processo criativo. Ah, esse chapéu tá muito empoeirado, gente, eu não uso desde a última flip, então eu tô espirrando com ele, chega. Bom, agora vamos falar sério. A questão da autoestima, né, isso entra de várias formas, porque escrever é para todo mundo, de fato, né, qualquer pessoa pode escrever, pode se expressar literariamente. Né? Não tem essa de que existe um clube e assim existe uma mania, né, muito grande de formar esses clubes com senha, de formar essas, e isso vai gerando esses espaços cercados com senha, justamente, e para você fazer parte disso, muitas vezes muito do tempo que você poderia usar estudando, escrevendo, se desenvolvendo, né, a gente usa tendo que pertencer ao clube. Então, a primeira pergunta que eu me fiz, especialmente porque no meu caso, o meio literário foi o último meio de escrita que eu entrei. Né? Então, assim, eu sempre escrevi contos, crônicas, mas eu primeiro, assim, minha formação foi cinema, então eu comecei como roteirista, né? Já devo ter falado em algum momento aqui, depois eu passei para o teatro, que foi minha grande escola de escrita. Né, tive o privilégio, assim, a delícia de poder escrever em processo colaborativo, no meio de sala de ensaio, com aquela zona que com o ator reclamando, né, ator improvisando, ator aparecendo com aquelas coisas fora do, né, e aí podendo filtrar tudo isso, escrever. Então, para mim foi uma coisa incrível poder começar a escrita assim, vendo o que funcionava, vendo o que não funcionava. E assim, eu entrei mesmo no mundo da literatura bem depois, né? Fiquei criando coragem justamente porque para mim era uma coisa assim, livro, né? Não, fazer filme é fácil. Imagina, fazer um filme, né? Super fácil. Fazer uma peça de teatro, né? Tá lá com a galera, a gente se apoia, né? O teatro é coletivo, no final dá tudo certo, a gente não sabe como, não tem dinheiro, não tem apoio, mas a gente consegue, né? Teatro vai, agora livro, né? Vou escrever um livro, né? Depois eu queria passar a bola para a Sabine, que eu lembro a nossa conversa sobre a capa, né? Eu tenho uma capa, eu nunca vou esquecer daquela conversa. Então, assim, esse lugar, primeiro livro que eu peguei, né, veio da editora, eu fui buscar na editora, meu primeiro livro, eu fui no caminho inteiro, né? Meu companheiro estava dirigindo e eu peguei o livro e fiquei assim, lendo, olhando, né? Eu virava para cá, virava para lá. Ele falou: o que você está vendo? Está vendo se tem algum erro? Eu falei assim: não, eu tô lambendo a cria, assim, sabe? Eu tô sentindo o cheiro, porque é uma coisa muito forte, né? Então, assim, é um meio que tem uma coisa, né? Tem um livro, né? Você escrever um livro está do lado de plantar uma árvore, de ter filho, né? É um legado, tem uma coisa muito séria aí, né? E isso, por um lado, é muito bom porque a gente tem a clareza do valor disso para não fazer isso de qualquer jeito, né? Mas, por outro lado, isso pode virar assim, um grande clube com uma senha muito grande que você não consegue entrar. Né? E aí cai na questão da autoestima, que é uma coisa muito séria, especialmente no Brasil. Né? Isso começa com a leitura, a gente lê pouco na escola, não lê bem, né? E aí depois acaba achando que não sabe ler. E isso é uma questão muito séria, as pessoas acham que não sabem escrever. E muitas vezes, por achar que não sabe escrever, você não escreve mesmo. Né? Não tenta e não arrisca. E uma coisa que é natural do ser humano, que é a linguagem, né? A pessoa fala, tem uma poética maravilhosa, e na hora de passar para o papel, trava. Né? Não consegue, por quê? Porque tem a senha. E aí é um problema de autoestima mesmo. No lugar assim de você estimar o que você faz, de você pôr valor no que você faz.
né? E aí não ficar se comparando. Lembra que a gente falou do dragão de Mercúrio, né? Que é esse da comparação, de você ficar na fila de gênios. Quando junta aquele dragão no negativo com esse, aí pronto. Aí você não é ninguém na fila do pão mesmo, né? Tá ali sempre esperando na janelinha para ver a hora que você vai poder entrar no clube. E às vezes com coisas maravilhosas, com pérolas, né? Então, eu faço, assim, além de escrever, eu dou oficina literária há muito tempo, sou consultora literária. E é muito comum, assim, eu estou falando de coisas que eu vejo constantemente, assim, de ter pessoas que têm uma poética maravilhosa, uma forma de escrever única, e que fica ou se comparando com o cânone, achando que não consegue, né, porque não consegue ver o valor do próprio trabalho, né? Então, é, escrever é para todo mundo, sim, né? Todo mundo pode se expressar literariamente. A questão, assim, é se desenvolver nisso, né? E se profissionalizar, e ser um escritor, uma escritora, aí é uma outra coisa. Porque isso não depende da senha, isso depende de quanto você vai se empenhar para fazer isso com mais, é, depurando a sua arte, né? Aí vem o esforço. E se você vai querer também, né? E se você vai Porque querer. assim, eu acho que toda essa idealização de que a gente vem falando em vários dragões, a gente fala sobre isso, né? Mas a perspectiva de Vênus é muito específica, né? Que é essa coisa de quem é quem na fila do pão. Quem eu acho que serei depois que tiver um livro e o que eu acho que teria que ser para ter um livro. Eu gosto de discutir muito isso do ponto de vista social, porque, de fato, quando a gente diz escrever é para todo mundo, né? Isso é uma frase, ao mesmo tempo, extremamente democrática, eu concordo com ela e eu realmente acho que escrita é uma coisa que não só, e funciona assim para mim, não só é uma forma de colocar suas ideias no mundo, mas é uma forma de se entender. Nem todo texto escrito precisa ser publicado. A escrita também pode ser um recurso para se compreender, né? Mas aí, quando a gente traz toda essa questão da vaidade, dos orgulhos, das comparações envolvidas e tal, essa frase escrita para todo mundo pode ficar muito cruel. Porque, primeiro, a gente teria que ter uma diferença. Deixa eu. Eu vou apagar aqui a minha rede para não ficar fazendo barulho enquanto a gente conversa. Primeiro, a gente teria que ter uma outra versão de escrita, né? Um outro conceito de escrita. Porque a gente vive num país em que muita gente ainda é analfabeta. Mas uma pessoa que está cunhando as suas narrativas e que não necessariamente implementa isso no papel ou pela escrita que a gente considera que é a escrita que, enfim, né? Enfim, é alfabetizada, ela está criando, ela tem uma escrita, ela tem uma voz, ela tem uma coisa a dizer e muitas dessas pessoas encontram os seus lugares de dizer. Por isso que eu estava dizendo, você tem que ver também se você vai querer fazer parte, porque como resistência, algumas dessas pessoas fazem questão de não participarem de festivais como a Flip, que já tiveram posições muito controversas políticas, né? De Bienal do Livro, etc. Esse não é o meu lugar. O meu lugar é o lugar do sarau, do slam, é o lugar de me expor. A minha narrativa é palavra falada, é prosa falada, é outra história. E isso também é escrita. Por outro lado, a gente tem várias pessoas, a gente tem um ensino de português horroroso, né? A língua portuguesa já traz muitos problemas, como nome, como língua, como instituição, porque é uma língua do colonizador. Então, existem várias populações que não se sentem, vários grupos populacionais no nosso país que não se sentem representados pelo português, e aí vão falar de pretuguês, de outras formas de escrita, né, de tupiguês e várias outras coisas. Por quê? Porque, por mais que você tenha um monte de justificativa científica para dizer que uma pessoa que fala Flamengo ou que fala, sei lá, enfim, esse fenômeno, né, do que seria L na língua culta, CR em outros códigos linguísticos. Flamengo, problema, etc. Isso aí é considerado marca de burrice, mas na verdade isso aí é um dialeto que existe e que, como qualquer dialeto, qualquer forma de expressão, pode ser usado criativamente. Se você for falar dos índios lá, agora eu esqueci o nome, não é Parcategê, não, nem é Tupi, mas tem um grupo indígena que só conseguiu sobreviver no Nordeste do Brasil porque eles
conseguiram, né? Eles aprenderam a língua portuguesa para conseguir se comunicar enfim, em trocas comerciais e até para defender os direitos deles em relação à posse de terra. Mas eles conseguiram manter a língua deles, porque para eles a língua é uma expressão sagrada. Eles têm isso que a gente está tentando explicar aqui, de escrever para todo mundo, no dia a dia, entende? E não é pela cultura da escrita. É pela cultura de que você não é nem considerado parte dessa etnia, parte desse grupo étnico, se você não tem a sua própria língua sagrada. Então, assim, eu gosto de falar desses aspectos sociais, porque mesmo que quem esteja assistindo não seja pertencente a nenhum desses grupos, todos nós já fomos afetados em algum momento pelo jeito certo de escrever, o que fica bem na fita. E a gente pode falar sobre isso anos. Se a gente for falar sobre gênero, por exemplo, né? O que é considerado bem escrever no gênero de fantasia? É um certo tipo de livro. Mas é muito complicado quando você diz tem que ter isso, nesse ritmo, com esses 3 atos, etc., para ser uma fantasia bem escrita. E a gente sabe que esses modelos estão vindo de outros lugares, né? Então, falando de Vênus, eu acho importante lembrar que muito do que a gente considera correto, adequado, inclusive invejável nessa comparação e uma estética, enfim, que é o bonito, o que a gente considera bonito. Não foi criação desse país, não é criação nossa, a gente não consegue se identificar nem na cor da pele, nem no jeito de falar, nem de onde a gente veio, nem com as pessoas que a gente convive, né? Então, já está longe, vamos dizer, um escritor europeu, né? Aí ele pega esses padrões e fala, poxa, tudo isso que a gente está falando, difícil, né? Porque tem a comparação e tal, tudo isso existe para eles também. Um escritor aspirante, iniciante europeu. Mas se você fala de um brasileiro, você está colocando uma distância muito maior, porque tudo isso está baseado em códigos, né, que são muito distantes da realidade do dia a dia. Escrita, para mim, é mão na massa, e a mão na massa não é glamurosa, em geral. E quando você pega escritores que usam elementos, né, dessa poética, como Guimarães Rosa, mesmo Suassuna, né, incorporam na sua poética, isso fica maravilhoso. Né? Sim. E aí vira aquele, nossa, isso aqui é incrível e tal. É claro, gente, assim, como toda arte, né, se a gente pega como arte, não como expressão, né? Expressão é livre, todo mundo tem que ter direito mesmo, né? Mas a arte, eu considero, pelo menos como artista, né? Ser artista para mim não significa que eu sou uma pessoa especial com uma estrela na testa e uma facilidade para a criação. Eu também sou isso, mas não é só isso, né? Gente, foi a diva que falou, não fui eu, tá? Ela tá aqui coladinha em mim, ela tá me mandando pôr o chapéu, eu não vou pôr de volta. Mas isso não é ser artista, né? Para mim, ser artista é você se dedicar a um ofício que é transformar todo o caos, todo o turbilhão, tudo que tá dentro pedindo para sair, ou tudo que você vê fora, que te afeta de algum jeito, ou seja, foi para dentro de novo, e aí precisa sair com o máximo de precisão, né? E depurando a linguagem. Então, nesse sentido, aqui o que a gente está falando, né? Eu acredito que a Sabine também, estou falando pelas duas, a gente não está dizendo assim, não, qualquer coisa serve, qualquer coisa vale, né? Existe aí um processo de estudo, de leitura, de repertório, mas uma coisa não tem, assim, uma coisa não é impedimento para outra, né? Então, assim, a gente tem que começar se expressando. E aí, a partir daquele material que você expressa, tudo pode ser melhorado, depurado, porque existe um processo aí também de consciência a respeito da própria linguagem, né? E lapidação disso. É muito gostoso, é muito lúdico, mas eu só consigo depurar o que eu vejo e o valorizo. Aí, de novo, tem a questão do valor, né? De onde eu ponho o meu valor e meu afeto. Eu preciso ter amor pelo que sai de mim. Isso é uma coisa muito séria, quem que ama o trabalho, né? É até meio feio. A gente tem uma coisa que assim, é o fake disso, né? Que é um reflexo aí das redes sociais, que eu tenho que ficar o tempo todo falando de mim para poder me vender, porque tudo vira uma grande feira, eu tenho que ficar gritando na feira, olha gente, eu sou incrível. Aí a gente, né, entende um pouco de storytelling, então você fica falando de você mesmo de um jeito que não parece que você está falando de você mesmo. Né? Não parece que você está fazendo uma propaganda, porque você está contando uma história sobre a sua vida, mas na verdade você está falando, olha só, gente, eu estou fazendo isso aqui, olha só, né? E assim, desculpa, gente, eu acho isso um inferno, não lido com isso bem, tá? Pronto, falei. Por quê? Porque eu acho que isso chama o pior,
né? Que não é... A gente tem que fazer? Tem que fazer. Eu estou descobrindo um jeito de tentar fazer isso de uma forma mais verdadeira, né? Mas isso chama não a autoestima, isso é o fake, né? Isso sou eu lustrando ali o negocinho para falar, ó, aqui, ó, gente, pus na vitrine, né? Quando a coisa vem de dentro mesmo, né? Quando esse lustrar não é só daqui para fora, quando realmente você reconhece, putz, isso aqui que eu faço é legal, isso daqui chega nas pessoas, né? Que bonito. E aí não é uma questão de você ser, né? Não ter modéstia, né? Ou ser sem noção. Você tem que partir de algum lugar que você reconhece, né? Dentro de você, isso daqui vale a pena, isso daqui eu vou trabalhar sobre esse material. Né? Quando a gente chegar no Dragão de Saturno, a gente vai falar sobre critério, até para você ter critério do que também você falar, isso aqui foi um vômito, isso aqui, sei lá, eu quis escrever, mas não, até para saber o que também não é. Mas que sejam critérios baseados nesse auto-amor radical, né? Eu gosto muito dessa noção de auto-amor radical, que é da Sonia Renée Taylor, né? É radical de raiz. Essa expressão, auto-amor. Ela tem um corpo maravilhoso também. Olha eu. Mas tem um livro maravilhoso que chama O Corpo Não É um Pedido de Desculpas. Porque às vezes a gente tem essa relação com o corpo, né? Em inglês é The Body's Not an Apology, fica melhor ainda, é difícil traduzir. Eu tive que traduzir, foi difícil, mas enfim. Nossa, que incrível. Ela tem um corpo, de novo, olha só, olha a mente, onde já vai. Ela tem um livro, um trabalho com o corpo que é maravilhoso, porque ela diz, a gente muitas vezes entrega o nosso corpo como um pedido de desculpa. Então, você está falando dessa coisa da rede, e aí, quando a pessoa para lá e ela... por exemplo, quer ver? Um exemplo desse de historinha de não estou falando de mim, mas estou falando de mim me vendendo. Sentada com o computador, não sei onde, hashtag writing, hashtag não sei o que, hashtag não sei o que lá. É um post do tipo, eu estou aqui apenas vivendo, mas é óbvio que ali você está dizendo que você é escritor e tal. Eu não tenho nada contra esse tipo de post, porque eu não tenho como saber de onde é que veio, do interno da pessoa, esse tipo de post. Não estou julgando isso. Eu estou dizendo que já fui vítima do seguinte fenômeno, que é o que ela chama de dar o corpo como desculpa. Você não está se sentindo muito real naquilo que você está fazendo. Não tem ainda muita coragem para trabalhar sobre, porque quando a gente fala de critérios também, isso que eu estava falando, é bom que venham desse auto-amor radical. Então, você não tem muita coragem de trabalhar sobre um material fresquinho, novinho ali, que está aparecendo para você, e isso pode acontecer no início, no meio de um livro, de qualquer projeto, isso acontece o tempo todo. Não tem coragem, porque você olha e fala, ai, não sei, é estranho, é muito eu. E aí você já vê que, pô, se eu não gosto de uma coisa que é muito eu tô com um problema, né? Mas, assim, é difícil mesmo entrar nisso. E aí, o que você faz? Bom, eu vou procurar um alívio imediato. Meu alívio imediato vai ser eu criando uma imagem de pessoa que sabe exatamente o que está fazendo, para que outras pessoas aprovem essa imagem. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando o meu corpo como um pedido de desculpas por não estar funcionando como eu deveria estar funcionando. E esse conceito de dar o corpo como um pedido de desculpas, e que é o que está relacionado ao que a gente chama de ganhar biscoito, pode ir a casos seríssimos. Por exemplo, a pessoa, que é um dos exemplos que ela dá, a pessoa que tem paralisia cerebral e, portanto, quando ela vai transar, ela não vai dizer, né, que não tá legal, porque já tem uma pessoa transando com ela. Essa é uma história real que eu tô contando, chocante, é para ser chocante mesmo, mas tá no livro dela. E esses processos são perpassados. Eu não tenho que pedir desculpa para ninguém. Eu não tenho que justificar nada que eu estou fazendo em termos artísticos para ninguém. Primeiro, eu tenho que justificar para mim. Se eu sinto que toda hora eu tenho que colocar meu corpo num altar de foto ou num altar mais sério como esse, e eu não posso falar nem em defesa do meu próprio corpo, nem da minha própria arte, nem do que eu estou fazendo como forma expressiva, tem um problema muito sério de auto-amor aí, né? Só que na sociedade de hoje não é uma coisa sobre a qual a gente fale tanto. Eu achei maravilhosa essa analogia com o corpo, com o próprio corpo, né? Pensando no que é pra gente isso, especialmente falando de Brasil de novo, que a questão da venda do corpo aqui é uma coisa muito, né? Não precisa nem falar, né? Acho que todo mundo né? Não só do corpo, mas da idade, toda uma questão, de novo, senhas e padrões e pré-requisitos, né? Então, essa questão da autoria, realmente, assim, você carrega completamente, né? A forma que você se relaciona com você
com o seu invólucro, com quem a gente é, porque a gente é o corpo, né? A gente é espírito, a gente é outras coisas, mas assim, a via de relação é o corpo. Então, como eu me relaciono comigo, né? E como eu me relaciono com a minha escrita, é claro que homens também passam por isso, não estou dizendo que é uma questão exclusivamente Sim. feminina, mas, com certeza, né, para a gente isso pega tanto que, né, isso é muito comum de circular no meio de escritoras, o quanto, assim, por uma mulher é muito mais difícil se assumir, né, como autora, lançar um livro, a gente dá muito mais volta, né, enfim, aí já entra em outras questões, mas sim, tem essa questão de pedindo desculpa aí, eu estou escrevendo uma coisinha, desculpa aí, eu estou chegando, desculpa, e isso muitas vezes é colocado como humildade, né? E aí está relacionado com o que a gente vai ver lá no Dragão do Sol também, que tem a ver com a autoria, com irradiação, mas que isso também é um tema muito de Vênus, né? Que é até que ponto você está sendo humilde, que realmente tem um caminho a trilhar, né? Você tem que ter noção de até onde você... Não é onde você está na fila do pão, nesse lugar de, puta, quem é você aqui, né? Mas assim, oi gente, estou chegando, como é que é? Escutar, né? Tem toda uma Sim. questão aí que né, também você não achar que chegou e é o máximo, né? Porque aí entra nessa outra sombra que é a super vaidade, né? Tem também esses aspectos, né? Mas se você simplesmente está chegando, está conversando, mas não se... o indicador, assim, se você não se consegue ver naquele lugar, sendo que você quer escrever, você sente que veio para isso. Quantas pessoas às vezes chegam para mim, eu mesmo já perguntei, a pessoa escreveu um livro, ela chega para mim, você acha que eu posso ser um escritor? Eu Sim. falei assim, mas você escreveu um livro. Não, não, mas é diferente escrever um livro e ser escritor. Eu entendo. De novo, entra naquela questão de critérios, né? Será que o que eu faço já tem uma qualidade? Mas, em geral, essa pergunta ela não está no lugar de querer uma avaliação para você melhorar. Porque, assim, sim, eu sou uma pessoa que escreve, já sou uma escritora, eu quero melhorar, então eu quero ouvir críticas. Então, é assim, me fala se eu posso, me fala Me se dá você autorização. me autoriza, é o espelho meu, entendeu? E aí a gente chega, a gente não vai falar de personagem hoje, mas a Branca de Neve, a madrasta, para mim é uma figura, né? Tipo, A gente chega lá, a gente chega lá. meu, é isso, você vai me dizer o que eu sou, né? E aí Sim. chega numa questão que é fundamental também, né? Aí já é o reverso, né? Já é Vênus ao contrário mesmo, que é quando eu deixo de fazer coisas, eu deixo de escrever coisas que eu quero escrever, pelo medo de que vão pensar de mim. Né? Isso tem Sim. muitos desdobramentos. Eu adoro, eu dou muita oficina literária e tem uma que eu faço na Casa das Rosas, dentro do clipe. Eu dou um módulo de troca, né? De troca entre autores, para as pessoas se lerem e comentarem. É uma coisa maravilhosa, porque às vezes você está ali fazendo oficina, você está do lado de uma pessoa que escreve super bem, você também, e as pessoas não se leem. Então, esse módulo é para misturar tudo, para as pessoas se leem. E aí tem uma coisa que eu faço que é os textos anônimos. Né? É um exercício que, assim, escreve aquilo que você tem pânico de escrever, de ser reconhecido como alguém que escreve aquilo. Né? Pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive um texto muito fofinho. E você não quer ser reconhecido nunca como alguém que faz uma coisa fofa e leve, superficial, né? Uma comédia, sei lá. Claro que tem assuntos super pesados, né? Escreve e não assina. Aí eu misturo tudo num balaio, aí que a gente lê. E é impressionante a potência dos textos. Mas por que que algumas pessoas depois falam, esse texto é meu, né? Em geral, depois que lê é fácil, mas enquanto aquilo está sendo lido, por que que a gente sente vergonha de algumas coisas, né? Então tem a ver com esse lugar também de não querer ficar feio na foto, seja lá pelo que for. A gente cria uma autoimagem de quem a gente quer ser, ou de quem a gente acha que a gente é, e depois é muito difícil você se libertar disso, né? Isso vira eu chamo de síndrome de Carmen Miranda, né? Fica aquela pessoa que durante o momento da vida criou aquela personagem, que com certeza era uma expressão de toda a alegria que ela carregava dentro dela, né? Porque Aham. aquilo era maravilhoso, né? Só que chega uma hora que você fala assim, tá bom, já deu. É que nem meu chapéu, entendeu? Você fala, bom, não quero ficar andando com esse chapéu o tempo todo. Imagina com cacho de banana e tudo mais, né? E aí não, você é isso, pessoa. Você não pode não ser isso, né? E aí tudo que você está condicionado àquela personagem. Como é que você faz para não ser mais aquilo, para ser alguma coisa além daquilo, né? Você vai arriscar perder todos os seus seguidores ou tudo para ser livre, né? Você vai querer escrever uma coisa que você quer escrever, ou você tem que escrever do jeito que é aceito, no padrão, né, do que é alta literatura,
né? Às vezes você não quer escrever daquele jeito, você quer escrever diferente. Então, assim, o quanto você é livre mesmo, né? O quanto a gente é livre para poder escrever ou não ficar ali refém da imagem que você mesmo criou, porque de repente a gente durante um tempo escreve de um jeito, passa a ser reconhecido por aquilo e de repente quer fazer uma coisa radicalmente diferente e aí como é que faz? Fica preso. Eu acho importante a gente não... Eu acho assim, porque às vezes, compartilhando experiência aqui, pode parecer que a gente está falando de uma coisa ou que a gente não sofra ou que a gente acha que nunca pode ser assim. Mas somos seres humanos, né? Falhos, então a gente toda hora está dizendo aqui, já disse em vários vídeos, a gente passa por essa situação, a gente também tem problema com Claro. glamour, a gente também tem problema de estar na Flip, de não se reconhecer e não sei o que, blá, 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 e tudo isso, que é um pouco da história que a Cláudia queria que eu contasse da capa do livro. Eu tenho uma capa de livro. Enfim, mas eu acho, trazendo isso assim pro real, né? Somos pessoas e não importa o que façamos, sempre seremos pessoas. Eu acho que uma das coisas que mais me salva como autora é que eu não tenho nenhum ranço e nenhum problema de achar meios de lidar com o glamour que não me façam mal, né? Se você pensar assim na reapropriação, eu acho que o lado social realmente ajuda muito a falar de Vênus, mas assim, as pessoas queer fizeram reapropriação de uma palavra que era xingamento, né? Então agora eu sou queer com orgulho, né? Preto, muitos anos fez xingamento, então agora eu sou preta com orgulho. E, enfim, várias outras reapropriações assim, né? Até termos como bruxa, em alguns casos, são reapropriados por uma questão de orgulho muito mais do que de ser adepta ao Wicca ou qualquer forma de bruxaria. Então, para mim, o glamour funciona mais ou menos da mesma forma. Se eu posso estar aqui e colocar esse brinco que não precisa custar caro, que custou R$2, que é de carnaval, né? Porque o glamour também ele tá em coisas que são acessíveis, né? Mas assim, se eu posso colocar esse brinco, dizer assim, hoje eu vou ser autora e eu vou escrever essas 2 horas e eu vou me sentir bem com isso, tá ótimo, porque não tá no nível do eu preciso estar não sei onde, eu preciso estar na Flip, eu preciso estar... Eu tenho um monte de estratégia dessa e às vezes, para mim, é menos importante brigar ideologicamente. Quer dizer, eu acho que a coisa racional não funciona muito quando você chega nessas questões de Vênus. Porque assim, eu não deveria estar me importando com o glamour, eu deveria estar me importando com o nível de autenticidade da minha obra. Tá, cara, vai escrever nesse mood, você não vai conseguir. Às vezes, quer dizer, eu não sei, mas enfim, tô falando da minha experiência. Mas às vezes é melhor você botar o tal do brinco e dizer assim, eu estou botando o brinco no meio. Ou você, uma coisa que eu gosto de fazer é cortar a frutinha para beber água. Eu tinha que parar de beber cafeína e tinha que começar a beber água. Eu acho até que já apareci num vídeo aqui fazendo isso. Cortar um monte de frutinha e botar na água, fazer uma água saborizada em casa mesmo, que é super barato, porque eu acho chique. E tá na taça de plástico do Réveillon que alguém largou na minha casa, entendeu? Então, tipo, às vezes, eu acho que saber lidar com o glamour também passa. É muito estranha essa lógica, porque se você faz um plano para ter glamour, né? Vou falar se eu faço um plano para ter glamour, e aí o plano diz que um dia eu terei que ter um livro de capa dura que estará exposto na cultura e que depois passará pela Flip e que eu estarei vestindo isso aqui. Não funciona. Agora, se isso vira uma experiência lúdica de me colocar no mundo cada vez mais do jeito que eu quero ser, e em mim, eu juro para vocês, que chega a causar um negócio aqui no estômago, porque eu não estou acostumada a ser uma pessoa que tem permissão de ser glamourosa. Eu me dou essa permissão. Eu me dou a permissão de que o meu trabalho seja gostoso, seja acolhedor a mim mesma. Eu me dou a permissão, inclusive, de não trabalhar naquele dia se eu não estiver me sentindo bem. Lógico que eu não consigo isso todo dia. Mas são coisas que, para mim, são muito mais auto-amor do que eu, sei lá, atender a critérios externos em relação ao que deveria ser glamour. E, ao mesmo tempo, eu não posso ficar julgando, sabe? Porque eu tô dizendo isso porque acontece comigo. Tipo, mas quem é você para usar esse brinco? Esse brinco não está relacionado com todas aquelas pessoas que só querem aparecer? Não, a gente está falando aqui de se dar permissões carinhosas. Não está falando de julgar. E realmente não é a mesma sensação você tá num lugar porque você quer a validação dos outros com ou sem brinco, e você tá num lugar com um brinco porque você tá se dando aquele direito. Aí não tem jeito, a pessoa vai ter que sentir. Tem uma brincadeira, né? Tem uma coisa aí do lúdico, né? Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, por exemplo.
Fiz questão. Aham. Para escrever dedicatória em dia de lançamento. Dá um puta trabalho, porque demora mais para escrever com isso, né? Sim. Eu nunca consegui me acostumar, não. Mas, gente, eu uso pouquíssimo. A carga deve estar ressecada, mas a minha diva pediu. Aí, assim, aí entra nessa relação, né? Assim, relacione-se bem com a sua diva, porque senão ela vai te pegar na curva, né? Então, a gente tem que chamar, a gente tem que configurar, dar nome. Aqui, ó, essa daqui é minha capa do livro. Você tem nome para sua diva, não tem? Ah, não, mas Ou o já nome teve? então, mas o nome que eu dei para ela foi quando ela estava no lado, né? Ela estava me atrapalhando, porque eu estava lá escrevendo meu livro, ela queria o livro genial. Aí eu virei para ela e falei assim: escuta, vamos fazer um pacto? Eu vou ficar aqui fazendo um livro bem medíocre e você fica aí criando a sua obra, tá? Eu dou tudo que você quer. Ela falou: eu quero Moleskine, eu fui lá, comprei para ela, tudo kitzinho, escritora, hipster, entreguei para ela, falei assim: agora você escreve a sua obra genial, me deixa escrever aqui minha coisinha medíocre, tá? Porque eu preciso trabalhar. E dei o nome de Ercília para ela, porque ela eu achei que ela não ia gostar, foi uma vingança pessoal, só que ela achou o máximo, porque é um nome Ah, esquisito, né? E claro. ela adorou Ercília, Diferentona, wannabe. Sua diva é né? wannabe. Ercília. Mas aí eu tava brigada com ela, porque ela realmente estava me enchendo o saco, né? Ela tava assim: mas por que você não tá fazendo uma coisa genial? Por que você não tá ali, ó, né? Por que você não tá frequentando tais lugares? Por que o seu nome não está em tal... E isso vai tirando a energia da escrita, né? Então eu fiz esse pacto com ela. Aí depois que a gente se relacionou, eu dei um nome e tal, eu comecei a ver que, na verdade, não dá para tratar mal, porque é uma parte nossa. A gente, né? Sou eu, uma parte minha. E aí, o que acontece? Eu vou contar uma história aqui, que foi uma história muito difícil, bem difícil mesmo. Que foi quando eu lancei meu segundo livro, Campo de Transe, que é uma coletânea de 3 peças, lançada pela Presságio. E na época eu já estava um pouco afastada da cena, né? Fazia tempo que eu não estava em cena, ensaiando e tal, por mil razões. E aí se deu a situação de eu lançar o livro, né? Com uma apresentação maravilhosa de 2 pessoas muito queridas, que eu admiro muito, que é a Luciane Guedes e a Silvana Garcia. E aí apareceu um evento incrível no Teatro Primeiro Ato, que era uma mostra de dramaturgas, né, todas mulheres falando da questão da escrita feminina e tal. Me convidaram, eu falei: meu, perfeito, vamos lançar o livro lá, né? E de fato foi incrível, o evento foi demais, eu conheci gente maravilhosa, cada mulher mais incrível que a outra. Quer dizer, estava tudo de bom, né? Lancei o livro. Só que na noite do lançamento, eu não sei o que aconteceu, estava chovendo, né? Foi pouca gente. No dia do lançamento, um pouco antes, eu estava conversando aqui com meu companheiro, ele falou assim: e aí, como é que vai ser o lançamento? Você está com expectativa? Eu falei: não, é que nem festa de aniversário, né? Você faz lá a festa, vai pro bar e quem quiser aparecer, aparece e tal. Menina, eu não sei o que me deu. Eu amarrei um bode, assim, me veio um negócio que era dela, entendeu? Ela tomou posse, ela falou assim: por que você não divulgou isso direito? Por que você está tratando assim a sua obra? Por que você acha que tanto faz? E por quê? E por quê? E as pessoas vinham, pessoas que, né, muito legais, que foram prestigiar. Eu pensei, mas eu fiquei com um sentimento tão esquisito, quer dizer, uma emoção, né? Que não era sentimento, era uma emoção, assim, uma coisa da paixão, e eu não entendi nada. Eu cheguei em casa, eu falei: gente, o que está acontecendo? O que me pegou ali? Né? Porque não tem nada a ver com a Cláudia, né, low profile, não, trabalhadora da escrita e tal, não, ela veio assim, de salto alto, falando: o quê? É esse lugar que você acha que a gente tem que ter? E aí eu vi que não dá para subestimar, sabe? Não estou dizendo que eu valido, né? Não achei nada legal sentir tudo aquilo, depois fiquei trabalhando, mas eu falei assim: não dá para você achar. Mas uma coisa eu percebi, com toda essa experiência que foi foda, assim, foi muito difícil sentir tudo aquilo. Eu percebi que eu não estava fazendo uma coisa que era indiferente. E aquilo foi importante perceber. Diferente de várias outras coisas que eu já fiz na minha vida, que realmente tanto faz se der certo, se não der, né? Ah, se for, gente, por exemplo, festa de aniversário, tanto faz para mim, né? Eu não gosto muito de festa de aniversário. Então, se vem gente, tá bom, se não vem também tá bom. Mas aquilo tinha valor. Aquilo tinha importância, né? E assim,
eu estava, de alguma maneira, negligenciando também, por medo, querendo ficar escondidinha, né? E aí veio essa coisa que, por um lado, você fala assim, isso daí foi o quê? Um orgulho ferido ou foi uma noção de que, faz isso direito, porque isso é seu trabalho, né? Não deixa assim, tanto faz, quem vai, não vai, por que não... então aquilo foi um aprendizado, porque a coisa é complexa, não é assim, é ego, não é. Não. Tinha um componente de ego fortíssimo, claro, um desequilíbrio egóico tremendo, mas por outro lado tinha alguma coisa ali que eu precisava ter visto, né? Eu falei, não dá para fazer a coisa assim, isso aqui é muito sério para mim. Eu não tô É brincando. engraçado. É engraçado que a gente tem um componente muito forte quando a gente escreve ou faz qualquer arte, né? Faz qualquer produção artística, de necessidade de trabalho com o externo. Porque por mais que você seja uma pessoa focada na sua obra, e sabendo que aquilo ali tem sua própria vida, criando seus próprios critérios, etc, etc, a sua obra existe porque ela está em contato com outras pessoas. Ela foi feita para isso, ela foi feita para ser lida, ela foi feita para ser ouvida, ela foi feita para seja lá o que for. Eu já passei por várias situações parecidas com essa que você está descrevendo. E é engraçado. No meu caso, assim, nunca me veio essa história de é importante para mim. Talvez seja uma coisa que eu ainda preciso pensar. Mas, tipo assim, doeu porque importava. Eu nunca tive muito essa sensação. Mas uma coisa que eu entendi é que por que eu chegava no lugar e aí eu sofria tanto com uma coisa que um dia antes, uma semana antes, eu estava tranquila? Porque muitas vezes eu realmente, como é que eu vou dizer? Eu equacionava o meu esforço ali na solidão com o nível de receptividade que eu ia ter do lado de fora. Essa foi uma coisa que eu caí várias vezes, assim. Não, esse livro eu certamente avancei, eu trabalhei muito, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, com certeza, vai ter uma recepção grande. É uma coisa meio mágica que, às vezes, que vem de parte dos mitos que eu carrego de infância, de que é um pouco Xuxa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar, sonhos sempre vêm para quem sonhar. Eu acabei de postar um meme num story aí do Instagram dizendo: Xuxa, parece que o cara lá de cima não vai me dar tudo. Então, tem uma ética que é muito cristã, é muito classe média, é muito na minha vida, né? Que é muito seja uma menina boazinha e tudo, então, e tudo dará certo. Então, se não deu certo ainda, você não foi boazinha o suficiente. E aí o ranço que fica para mim é esse negócio de, não, olha só, acabei de escutar aquele negócio do Infinitas Letras e agora eu sou autêntica. Eu corto frutinha, eu tô falando, acontece comigo, né? Só que eu não estaria ouvindo as Infinitas Letras, mas é só para dar um exemplo. Acabei de ouvir que realmente eu tenho que ser autêntica. Então agora eu vou cortar frutinha, eu vou botar minha diva para sair, eu vou passar 1 ano escrevendo esse livro, não sei o que e tal. E aí tem o ranço de eu fui uma boa garota. Finalmente eu entendi. E aí, quando a resposta que vem não é uma resposta que está de acordo com as expectativas do seu ego de autor, que geralmente é imenso, o meu é, aí, de novo, tem a frustração de, então não adianta fazer direitinho. E, às vezes, até é uma pergunta de, porra, por que eu estou fazendo isso? Né? Antigamente, eu achava, eu achei por muitos anos, e foram os anos que eu parei de escrever, que se eu tinha esse tipo de problema, era porque eu não era escritora. Porque se eu fosse escritora mesmo, eu não ia ligar para o resultado. Do dia da estreia, do dia do lançamento, nada disso. Né? Porque tem que ser autêntico, uma coisa, né? Se eu gosto, não importa. Inclusive, eu vou ser mártir daqui a pouco, porque não preciso de nenhum resultado, nenhum reconhecimento. Depois eu comecei a entender que no meu caso, assim, tinha muito essa ideia de o trabalho e o esforço trará o resultado. E que eu estava confundindo os resultados. Assim, o meu trabalho, o meu esforço, a minha disciplina me traz o resultado de um livro pronto. A carreira do autor, o glamour, como eu quero ser, eu deixar de ser, porque também, como você já disse aí, não tem nenhum problema eu dizer assim, eu vou escrever isso, não apenas porque eu gosto, mas porque é comercial e eu preciso ganhar dinheiro, adeus, né? Mas, assim, cada um tem a sua estratégia. A gente não está falando aqui que ninguém vai ter estratégia e ninguém vai querer estar em nenhum evento, porque sabe que se estiver lá vai ter mais visibilidade. Não, se conseguir, vai. Mas o que eu estou falando é confundir
Tem uma coisa que é resultado da escrita, que você olha com orgulho e depois fala, cara, eu passei por aquilo tudo e deu certo. Passei pelos dragões todos e eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho aqui na mão. Outra coisa é a carreira, são as fogueiras das vaidades, é como você vai querer estar nessa fila desse pão, como você vai querer... É outra história. E muitas vezes, como a nossa profissão é pouquíssimo profissionalizada no mundo inteiro, mas no Brasil é triste, né? A gente acaba fazendo todas essas... Quando você é autor e já tem, né, vou publicar livro um depois do outro, enfim, sempre que sai um livro eu vou publicar, você acaba fazendo todas essas etapas. Você é o seu gerente, você é o autor, você é o cara da rede social, você é o cara... Que não é uma coisa que acontece só com a nossa profissão, mas talvez com a nossa profissão seja um pouco pior. Está acontecendo com todo mundo, de você trabalhar num escritório e você tinha uma função específica, de repente você tem que fazer o trabalho de 15 pessoas com esse raio desse downsizing, né? Mas para o autor é muito assim... Eu tenho... Cara, são várias pessoas, né? Eu tenho que escrever o livro, eu tô aqui de calcinha jogada num canto, né? Viajando com a lua, né? Primeiro dragão, lá, e depois eu já tô com as palavras, então eu já tô em Marte, não sei o quê. E aí depois eu tenho que ser uma pessoa produzida que vai para uma feira, que sabe quais são as feiras que existem e quais são as mais estratégicas. E aí depois eu tenho que ver se é melhor fazer o meu livro de forma independente, ou botar na Amazon, só e-book ou imprime, ou eu mando para uma editora grande ou uma pequena, a grande vai demorar para responder. É muita gente. Isso aí era para ter uma equipe fazendo. Isso que a gente nem está falando aqui, que é uma coisa que rola muito também, que são as panelinhas, né? E como cada grupo vê outro grupo. Então foi uma coisa que eu não vou citar nomes, né? Mas eu me surpreendi na Flip, porque eu sou uma pessoa que não gosta de fechar clube, eu gosto de estar em tudo que é lugar que eu sinto que eu quero estar, né? Porque como eu tenho milhares de pessoas dentro de mim, né? Eu, que nem o Mário de Andrade, sou 300, sou 350, eu quero, fantasia quero, isso aqui de poesia quero, isso aqui também quero, tem a ver comigo, quero ir lá ver slam, quero ver como é que é poesia fala. E aí, de repente, eu vi que se você está em determinados grupos, você já tem nem que você não tenha a senha para o outro, você já tem opa, mas você não é daquilo ali, então aquilo ali não é legal aqui, entendeu? Isso aqui, logo, e você fala, como assim? Né? Tipo, o que você está fazendo aqui? A sua fila é outra. Então, eu vou falar de mim, tá? Assim, meus livros não tem nada a ver um com o outro. Né? Meu último é um livro de fantasia, que é o Mistérios da Bússola Azul, que eu faço experimentação poética, coloco letra de música, não escrevo de acordo com o gênero, né, de ficção científica, não conheço esses cânones, eu fiz porque sempre foi meu sonho fazer esse tipo de coisa. Então, assim, eu me permito, eu vou e faço, porque eu decidi há um tempo atrás que eu não ia ficar buscando o que as pessoas, né, o que eu preciso escrever para ser eu preciso escrever o que eu quero escrever. Então, essa liberdade eu já me dou. Aí eu tenho um problema que é, gente, onde eu me enquadro? Né? Como é que eu chego? Sim. E aí, a maravilhosa internet, né? O que a gente pode fazer agora, que é muito legal, aí para falar um pouquinho bem das redes, né? Não só falar mal, é que assim, o momento que você começa a mostrar, eu acho que é essa equação, né? Para não falar só que é um beco sem saída, que eu estou descobrindo, isso aqui que a gente está fazendo, é isso para mim. Sim. Né? Que assim, eu nem vou ficar escondidinha lá, com medo de me mostrar, achando que se eu puser minha diva para aparecer, isso é vaidade e tal, que foi né, a chapuletada que eu levei naquele lançamento. Falei assim, você quer ou não quer fazer isso aqui? Por que está escondida? Isso é ego. Né? Você ficar lá escondidinha no canto, isso é teu ego morrendo de medo. Né? Então, assim, nem vou ficar ali escondidinha no canto, mas também não vou ficar ali na fila do clube que não me quer, porque não quer nem saber o que eu estou fazendo, porque de repente a capa do livro que eu fiz já não é o que eles acham que, entendeu? Para ali numa coisa super superficial, mas você fala assim, eu não quero ficar gastando energia em pertencer aos clubes, eu vou simplesmente fazer o que eu tenho que fazer, dizer o que a gente tem, né, para dizer. Quem quiser que escute. Então nem vou me esconder, mas também não vou ficar, né? E confiar que por sintonia as coisas vão acontecendo, né? Então tem um lugar aí que eu estou descobrindo, assim, está sendo uma descoberta bem gostosa, que é um lugar de conciliação. Aí vou trazer de novo para Vênus, que aí é a parte do equilíbrio, né? Vamos falar de equilíbrio de Vênus, que já foi dark, né? Tá dark. Sair dessa coisa das paixões, né? Que os bandos, né? Não, você sim, aqui eu odeio. Né? Então, quer dizer, no lugar do equilíbrio, tem espaço para todo mundo.
né? É um amor, assim, é o que o amor faz. Vênus é amor. Por isso que está relacionado muito com a abundância também. Você pega o Oxum, né, que é essa sintonia também, é criatividade, é sexualidade, né, é potencial criativo, é fertilidade, está ligado também com maternidade, né, tudo isso e abundância. Porque quando a gente ama, a gente está conectado com a fonte, né, por amor mesmo, as coisas vão fluindo, assim, porque é gostoso estar ali. Vênus é a própria conexão com a fonte, né? Porque tanto no mito de Afrodite quanto na concepção de Oxum, você tem essa mulher que surge das águas, numa concha, ou numa flor, ou numa, né? Então, assim, é tipo a representação da própria fonte, né? Tem até uma historinha muito legal de criação do mundo. Eu não sei de onde vem essa história, eu ouvi num vídeo de tarô. Eu gosto muito de assistir os vídeos de tarô aqui no YouTube. É, e aí diziam que na criação do mundo chamaram todos os orixás e chamaram Oxum. E Oxum passava o dia decorando coisas e fazendo coisas e conversando com pessoas. E as outras pessoas pegavam no pesado, né? Tipo, os outros orixás pegavam no pesado, pegavam madeira, botavam pra lá, botavam pra cá, botavam, né? E aí eu não me lembro qual foi o orixá que disse assim: a gente não precisa de Oxum, né? Tipo, ela fica aí o quê? Decorando as coisas e conversando com a gente, fazendo gracinha e tal. E aí ela. E Oxum tem uma coisa muito assim, tipo, eu não baixo a Cristo. Eu não baixo a Cristo. Ela é diva nesse sentido, né? Eu falo assim: ah, é? Vocês não precisam de mim? Tá ótimo. Agora não me chama de volta. E aí, enfim, e aí ela foi embora e tudo começou a dar errado. E eles não conseguiam explicar por que tudo dava errado. Então eles chamaram Oxalá. E não para falar que eles tinham mandado o Oxum embora, chamaram o Oxalá para dizer, gente, nada está funcionando, o que é? É você que está fazendo? Como é que é isso? O que a gente está fazendo errado? Aí, eu não sei, ele começou a observar e até chegar à conclusão de que tinham mandado o Oxum embora. Vocês estão malucos, vocês mandaram o Oxum embora? Mas o Oxum é o amor. O Oxum é o motivo, é o início, o meio, o fim, é a razão que vocês estão fazendo tudo isso. Eu não quero saber quem está carregando pedra, quem está carregando madeira, sem Oxum não tem mundo. E aí tiveram que fazer todo um processo para convencer, porque ela não queria voltar. Eu acho essa história genial, assim. Né? Porque a gente dá muito pouco valor, talvez eu esteja generalizando, mas acho que socialmente a gente dá muito pouco valor para o que dá liga. Né? O amor é o que dá liga. Então, assim, eu quero saber quantos livros você escreveu, quantas páginas, eu quero saber se você tem um computador que funciona, eu quero saber quem é quem na fila do pão, não sei o que, não sei o que lá, mas o que dá liga. É quase o tal, né? Em que ambiente, em que nível de abundância o que quer que seja floresce? É Oxum, é Afrodite, é a beleza. E sabe o que é legal? É muito linda essa história que você trouxe, assim, porque esse lugar, né, é um lugar a partir de onde, se a gente está escrevendo, ou está divulgando, está fazendo qualquer coisa, está vivendo, a partir desse lugar, realmente liga tudo, porque acaba, né, esse pensamento de, ai, por que eu vou ser isso, se eu tenho que ser aquilo, e essa voz, ela desliga, ela simplesmente assim, eu quero fazer, e aí a questão da abundância, né, eu quero ser linda, e aí eu posso, assim, vai da coisa mais, entre aspas, fútil, que eu não acho que é futilidade, né, é cuidado também, é amor, né, você fazer, de novo, né, lembrei do meu primeiro livro, eu ia fazer uma foto assim, e vai lá e pede para alguém tirar, aí eu falei, não, eu quero fazer uma foto bonita, eu quero fazer um ensaio, morrendo de vergonha, porque eu não gosto de ficar na frente da câmera, mas aí uma amiga me deu uma maquiagem, fez uma maquiagem, a Cacá, maravilhosa, fez uma maquiagem linda, e o Marlon, que é um querido também, Marlon Brambilo, me fez a foto, me deu o ensaio de presente, então quer dizer, uma coisa que seria, não, para que eu vou querer fazer um negócio assim? Foi um dia incrível. Eu falei, quer saber, eu vou fazer disso uma magia, a autora vai nascer aqui. E aí eu comecei a sessão de fotos super tímida ali, de repente a coisa foi saindo, eu fiz aquilo assim vai ser um ritual de forja mesmo, né? Essa figura vai nascer aqui. E ali foi por amor, foi tudo amor, né? As pessoas me deram, assim, foi um dia super gostoso, né? Então, assim, quando começa essa luta ideológica, às vezes, né? De novo, a questão das polarizações, as paixões, a gente esquece que as coisas podem ser conciliáveis.
né? Você pode ser uma pessoa que atende a questões até superficiais, estéticas, mas ter profundidade também, né? A sua diva está a serviço de uma coisa maior e não simplesmente ficar ali, né, te dando demanda da fogueira das vaidades. Eu acho, sinceramente, que essas demandas do ego entram como uma compensação quando a gente não está se dando esse amor. Eu acho que quando a gente se desconecta dessa fonte, né, quando a gente, por alguma razão, desconecta, a gente passa a depender de que as pessoas deem pra gente isso. E aí que entra nesse problema. E isso leva a várias questões muito sérias e que todo mundo comenta, mas acho que pouca gente comenta por esse ângulo, assim. É comum você encontrar um vídeo, né, de conselhos para autores, e aí o cara vai dizer, olha, não mostre sua obra até ela estar pronta, né? E só para dar um exemplo, né? Olha, leitor beta, e tem todas essas categorias, você tem que ter um leitor beta, não sei o que, mas só quando estiver pronta. Escreva até o final. A gente sabe que isso dá muito trabalho para as editoras, porque a pessoa, sei lá, brota um texto, manda, né? E não aceita nenhuma revisão, e se levar um não, tá horrível, né? Eu não tenho talento, né? Nem que tá horrível. Se levar um não, eu não tenho talento, porque não me aceitaram e tal. Isso é um conselho que ninguém precisa falar de Oxum para dar, nem tá falando de Vênus. Mas se você considera isso do ponto de vista de Vênus, a sociedade hoje em dia proporciona, né? Não só para nossa profissão, para várias, mas na nossa, né? Falando aqui, muito pouco tempo de maturação para qualquer coisa, até de você encontrar o que dá liga em qualquer coisa. Então, lá no processo de escrita, você já passou pelos outros dragões, você já conseguiu, na sua ideia, organizar, pensar, fazer pesquisa, etc, etc. Né? E transformar isso numa coisa muito mais concreta que está na página, e você começa a coçar para mostrar para outras pessoas. Tem gente que está fazendo campanha do livro, o livro só tem a capa e não foi escrito ainda, e está colocando drop na rede. Cara, se a pessoa se sente confortável com isso, eu acho ótimo. Mas se você entende isso do ponto de vista... Porque existem processos interessantes em tudo que a gente possa falar mal, né? Tem aquela coisa assim por exemplo, a obra ser realmente colaborativa e a pessoa está pegando dos comentários para escrever, ser um livro escrito a muitas mãos, é outra concepção de escrita. Mas eu vejo também vários processos em que as pessoas estão se adiantando, porque estão muito coladas na fogueira das vaidades. Sem você ter um momento de cuidar. Se você tem parceiro, tudo bem. Então, cuida você, o seu parceiro. Mas sem essa divisão entre o que é de fórum íntimo da obra e o que é de fórum, né, público, é muito difícil você manter uma saúde mental enquanto você elabora uma obra. Mas muito difícil mesmo. E esses processos estão cada vez mais colados. Então, esse é só um exemplo, mas tem vários conselhos que são dados para autores que, na verdade, se você for olhar ali do ponto de vista de Vênus, né, são falta de liga, são falta de... Né, deixe sua narrativa marinar, dá um tempo entre a primeira escrita e a próxima. Por quê? Porque você precisa curtir a primeira escrita. Não é só porque você vai voltar com um olhar fresco depois de ter visto outras coisas. Não, é porque ela vai ficar ali operando. E são conselhos básicos, só que a gente geralmente não vê isso como se eu não fizer isso é falta de amor. E pode ser falta de amor próprio, pode ser tá ansioso demais para aquilo ali chegar no mundo e você não quer nem ver como é que vai ficar pronta. É o arroz mal feito, é o negócio que queima, sabe, a largada mal dada, enfim. É estranho, né? E quando a gente não consegue curtir os processos, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu estou ouvindo você falar aqui, tudo pode ser criticável, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui não é o externo da ação, é o que isso gera para a pessoa que faz, né? Exatamente. Então, eu acho que esse que é o parâmetro. Entendeu? Você fala assim, mas isso aqui tá na vaidade ou tá na autoestima? Depende, você está se sentindo livre ou não? Eu não vou julgar uma pessoa que faz uma foto, né, ou que tem uma determinada ação. Eu não sei, depende muito do lugar de onde aquilo está surgindo. A mesma ação para uma pessoa pode ser uma coisa totalmente descompensada e para outra pode ser uma coisa incrível. Tipo, nossa, eu estou curtindo tanto meu processo que assim, eu tenho uma capa, já vou mostrar minha capa, porque eu quero dar essa capa para vocês. Sim. Olha, gente, que legal. Mas assim, eu não estou dependendo da validação da capa para eu seguir fazendo. Né? É uma coisa que eu transbordei porque eu já não aguentei, porque eu estou muito feliz. Né? Então, assim,
Ou não, eu posso estar colocando a capa para falar assim, ai gente, preciso de um biscoito para poder seguir no próximo passo, porque eu tô aqui, hein, eu tô aqui, eu não morri, eu não sumi, eu sou uma autora, eu tô aqui escrevendo, não esqueçam de mim. Aí o que vai acontecer? Onde está a minha energia? Está nisso. As pessoas não E podem... o próprio biscoito pode ser só um biscoito, que se você não recebe, você fala, dá uma de Afrodite, né? De Amaterasu. Você vai lá e, não recebi, tchau. Tem nível mais suave até pro biscoito. Assim, Entendi, não, hoje eu que a trabalhei, gente... mas eu só vou... mas o lance é a intensidade das coisas, né? E quando isso vira a única motivação pro teu trabalho. Esse é o problema. E tem dia que você fala, eu tô carente, quero biscoito, pronto, foda-se. Entendeu? Postou lá, ganhou os biscoitinhos, né? Eu sei que é uma compensação, eu sei que isso, né, é um buraco, que não é isso que vai preencher e tal. Mas assim, né, foi lá comer o chocolate, tá de TPM, comeu chocolate. Você fala assim, é TPM, vou lá comer chocolate. Se você tem consciência, acho que essa que é a questão, né? Se você tem consciência de que isso é só uma compensação, tudo bem. A questão é se você é escravo disso, né? Então, um dos textos que eu quero trazer é o Espelho do Machado de Assis, que eu acho que é um negócio super atual, né? A gente, nesse momento de pandemia, a gente está vivendo muito isso, né, no isolamento. Então, assim, como que é você ficar em sua companhia? Aí, de novo, a questão do amor, né? Quanto a gente se ama. Então, porque assim, eu consigo ficar quieta comigo mesmo, ou eu só consigo sentir que eu sou alguém, enquanto tem alguém me vendo, alguém me validando, alguém me definindo, E né? ficar em companhia com a própria obra, às vezes, porque quando você pensar ficar em companhia de mim mesmo, você pode não ter chegado num determinado nível, sei lá, de compreensão. Você chega ali num patamar que até fica gostosinho. Mas a obra, né, ela às vezes traz coisas de você que você nem sabia que existiam. Você tem que trabalhar com sombras que você nem. Então, ficar sozinho em companhia da própria obra é um negócio que é delicado. Tem que ser muito gostoso, você tem que se tratar com muito carinho. Porque senão é difícil que saia. Quase todo mundo que eu conheço que não publicou, não chegou ao ponto de publicar, ou que tem a coisa na gaveta e tal, foi porque em algum momento não soube lidar com como fazer aquilo ficar gostoso, ou como fazer aquilo ficar interessante. Não é porque a pessoa não tinha talento, ou não tinha disciplina, ou não tinha nada disso, que costuma ser dado como conselho. Não tinha mais amor por aquilo. E aí, como é que dá permanência para esse amor? Nem tudo vai ter permanência também. Tem coisa que está na gaveta minha até hoje. Mas como é que de vez em quando a gente dá espaço para esse florescer, né? E essa questão também do olhar do outro, quanto, né, de novo, condicionante no sentido de não querer ficar feio na foto, né, o que vão pensar de mim, esse excesso de zelo e de preocupação, não é nem zelo, é preocupação mesmo, e condicionamento à imagem de si, né, o que vão pensar de mim, porque isso, eu já escuto sempre também, e eu mesma já me peguei pensando isso, porque quando a gente escreve, qualquer coisa. Eu não sei se é porque está numa onda de autoficção, muita gente escrevendo sobre si mesmo, né? Mas acho que isso sempre existiu. Claro, as personagens que saem de mim, todas, têm a ver comigo, mas não quer dizer que sou eu, né? A gente empresta, às vezes, um pouquinho, uma coisa ou outra, às vezes não empresto nada. Eu componho muita personagem com pessoas que eu conheço, documentários que eu assisto. Né? Teve uma peça de teatro que eu escrevi que foi porque eu fiquei tão maravilhada, era um documentário que uma amiga fez sobre as mulheres do samba paulista, e eram mulheres incríveis, assim, era uma coisa... e justamente tinha a ver com o tema de Vênus, né? Agora é engraçado, eu ver esse exemplo agora, eu não... Porque eu tinha uma concepção eu vou contar esse negócio porque eu acho interessante. Eu tinha uma concepção do carnaval que era assim, cara, é muito louco, né? As pessoas passam um ano inteiro trabalhando para daqueles 3 dias ali, né? Poucos dias, ou aquele tempo de desfile, é muita dedicação para pouco tempo. Imagina, né? Tem nada a ver, é viagem total, preconceito, porque na realidade o que acontece? As pessoas que trabalham no samba, né, que estão ali mesmo no dia a dia, aquela é a realidade que elas vivem. O que elas fazem socialmente, aí é o lado B, entendeu? O lado A é estar ali. E ali elas são muito mais elas, né, do que mesmo com a fantasia, né? Porque a fantasia ela pode simplesmente ser uma exteriorização de quem você é. E o que eu vi naquelas mulheres era isso. A fantasia que elas colocavam não era um fake, né? O fake era muito mais uma rainha, porque tinha, ali tinha diva, viu? Aquilo ali ia ser diva. Olha. Sim. E a mulher subindo num salto, numa puta de uma ladeira onde morava, entendeu? Carregando um saquinho de couro e fumando uma piteira. Isso é ser diva.
né? E é maravilhoso, porque você fala assim, nossa, que dignidade, né? E o que dá isso para a pessoa? Aquela comunidade, viver aquilo no dia a dia, né? E aí o que aconteceu? Eu vi esse documentário, fiquei maravilhada com tudo isso. Resolvi fazer uma peça de teatro, né? Então acontece muito de eu me encantar com alguma coisa que eu vejo nas pessoas, porque eu gosto muito, né? Participo muito de grupos e tal. Aí o que acontece? Você escreve no livro, aí alguém fala assim: ah, quem é? Ah, você, não sei. Você fala, não, mas não sou eu. Ou mesmo quando eu invento uma personagem, né? Não sou, não tô falando da minha vida. Eu não conhecia essa pessoa, isso não aconteceu comigo. Né? E quantas vezes, e mesmo que tivesse acontecido, né? Porque às vezes a gente empresta um pouco dos fatos, mas o quanto isso, às vezes, muita gente tem problemas, né? Uma vez eu estava dando uma oficina, uma das pessoas que participava falou, eu fui demitida por causa de um conto que eu escrevi. Né? Porque tinha lá umas ideias e a pessoa, nossa, mas você pensa assim. O mesmo esse exercício aí dos textos anônimos, vieram coisas fortíssimas que as pessoas precisavam pôr para fora. Mas assim, o que vão pensar de mim, né? Quando lerem esse texto, o que vão pensar de mim? E às É uma vezes censura lá atrás, né? Já do início do processo. Lá atrás, você nem está escrevendo ainda, às vezes, e já está censurando o devaneio, porque vai que alguém não gosta, né? E aí tem, né, essa prisão de novo, aí olhando para o lado mais desequilibrado, né, o quanto a gente é escravo, acorrentado. Eu chamo esse dragão de dragão das correntes, né, porque tanto tem a questão das correntezas, das paixões que te levam para cá e para lá, e tem essa questão também de você ficar preso num determinado estilo, né. Mas eu trouxe isso também porque isso é uma questão que eu volta e meia me deparo nas oficinas, as pessoas falaram assim, ai, como é que eu vou escrever? Eu quero escrever uma coisa, mas eu tenho medo. E a gente tem medo, e aí eu me incluo, né? Não estou falando só das pessoas, eu também já me peguei pensando, quem a gente morre de medo não é o público, a gente tem medo das pessoas próximas. A gente tem medo dos familiares, das pessoas, né, do companheiro, companheira. A gente tem medo de que aquelas pessoas se sintam ofendidas ou reconhecidas ou expostas. Ou, né, como você mesmo falou, que sai algum personagem da gente que você fala assim, nossa, mas como é que você pode escrever isso? Né? Tem uma questão aí que eu falo que a minha militante às vezes briga com a minha escritora, né? Elas às vezes não se bicam muito, porque aí vem essa questão do amor, né? Da gente acolher tudo que vem, né, ter esse grande coração também para todas as personagens. Se a gente quer trazer uma ideologia, mesmo essa coisa apaixonada, né, que às vezes vem como uma forma de um idealismo, uma opinião. Eu tenho as minhas opiniões e as minhas paixões, né, não estou livre disso. Mas toda vez que uma personagem vem defender isso, ela fica horrível. Né? Nessa história mesmo da escola de samba, a personagem que vinha defendendo o meu discurso é a personagem que mais me deu trabalho, porque ela era muito chata. Eu não conseguia dar contorno para ela. Né? Ela tinha que ser perfeita. E a questão dela era essa. Ela não podia ter defeito. Tem um lugar da ideologia que, com a cultura de cancelamento que a gente está vivendo agora, nesse momento que a gente grava, é muito complicado, porque eu entendo ideologia como uma coisa sem a qual não é possível viver, e não no sentido do Cazuza. Porque a gente tem essa história ocidental, né, de se eu estou defendendo uma coisa que ainda não existe, principalmente uma coisa para o lado dos direitos humanos, para o lado da emancipação do homem, para o lado da luta antirracista, etc. Então, eu sou uma pessoa ideológica. Se eu não estou defendendo nada disso, igualdade de gênero, essas coisas todas, que às vezes vem sob o rótulo de esquerda, né? Então, eu não sou uma pessoa ideológica. Só que eu entendo ideologia, e isso me ajuda muito, como o conjunto de ideias prévias a partir das quais eu vou fazer qualquer coisa. E nesse sentido, a pessoa que não defende nenhuma dessas causas é tão ideológica quanto a pessoa que defende. Só que, enfim, convencionou-se de apontar e dizer está sendo ideológico demais, está sendo ativista demais. Não, mas peraí. Mas quando você fala sobre coisas que é o amor como sem nenhuma ideologia por trás, ou a família como sem nenhuma ideologia por trás, tem uma ideologia por trás, que não existe o amor como a família como tem uma cambada de família de amor, né? Então,
uma coisa dessa coisa que você fala, porque quando a gente vai trazer a ativista para o texto, eu sinto isso muito também, ela fica chata, eu acho que isso pode ser um mal ou uma questão da nossa época. Eu sinto isso muito fortemente com a cultura de cancelamento, porque eu sinto isso eu mesma, né, indivíduo. Não estou falando isso analisando o mundo nem nada, não. Qualquer coisa que você disser hoje em dia pode ser julgada como suficiente para te cancelar. Me lembra muito Black Mirror, me lembra muito aquela coisa de vou apagar essa carinha da pessoa com uma tecnologia de... E é muito delicado falar disso, porque eu super acredito que coisas e pessoas, dependendo do nível de hediondidade, não sei se existe essa palavra, do crime que elas cometeram, precisam ser acusadas e precisam ser julgadas em fórum público, porque muitas coisas ficaram ocultas, precisa haver retratação e reconciliação. Então, é isso. Só que isso foi levado para um nível do tão íntimo e da picuinha tão pessoal do que uma pessoa vai fazer na sua página, e aí por isso ela é cancelada, que realmente eu converso com várias pessoas que estão nas artes, que estão na comunicação, que têm que lidar com algum tipo de narrativa e exposição, e elas se sentem com medo de expor coisas que são, enfim, inclusive produtivas, né? Porque não sabem como esse ou aquele outro grupo. De novo, esse medo, ele pode vir de vários lugares. Ele pode ser um medo ganancioso, assim, tipo, eu quero estar em todos os públicos, portanto não vou ofender ninguém porque vou ganhar rios de dinheiro. Mas pode ser também um medo muito genuíno de, cara, eu não quero ser massacrado só porque eu vou falar uma coisa que de fato para mim é útil, né? Eu acho, como educadora, que quando qualquer pessoa perde o direito de falar como se sente, acabou a comunicação. Isso eu vi e eu lidei, nos meus anos como educadora, com pessoas que pensam radicalmente diferente de mim, e a gente conseguiu conviver, e a gente conseguiu avançar, e a gente conseguiu fazer coisas junto. Ao mesmo tempo, eu entendo que tem que ter a denúncia e tal. Aí, quando isso encontra lugar no texto, como você estava falando, da personagem em si é uma denúncia, né? Aí eu acho que eu valorizo muito, né? Embora eu acho o máximo o manifesto, eu acho o máximo quando a pessoa simplesmente diz o que é mesmo, olha, a gente está lutando contra isso, isso e aquilo. Eu acho que todas as formas de expressão são válidas. Mas eu gosto muito de brincar com a ideia de que aquilo que estão chamando de ideológico, porque de repente não está muito em voga hoje em dia, ou de chato, porque não é divertido, não é entretenimento, isso tem que estar mais inserido na narrativa possível, para a pessoa conseguir entender mais essa tal proposta ideológica nas ações da personagem, do que em qualquer outra coisa. E assim, não estou falando isso só porque essa é a dica que todo mundo dá, não. Estou falando isso porque todo mundo fala isso. Gente, uma coisa é manifesto, outra coisa é literatura. Acho que não, acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para manifesto, tem espaço para literatura, e tem a literatura de manifesto, tem tudo. Não estou aí para dar rótulo. Mas acho que tem uma coisa muito importante de você narrativizar a luta. E o que é narrativizar a luta? É, em vez da personagem dizer, mas isso é racismo, é a personagem, você conseguir criar uma série de camadas ali naquela cena em que, obviamente, você vai ver que uma pessoa negra está desconfortável naquela cena. E, obviamente, enfim, e daí tem mil maneiras de fazer isso. Por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque isso não chega só às pessoas que já estão conscientes da luta. Isso chega a pessoas que, de repente, ouviram aquele discurso. Isso é racismo, isso é racismo, isso é racismo, isso é racismo. Não entrou porque elas têm uma paisagem de formação completamente diferente, mas no momento que elas leem aquela cena e é uma narrativa e é uma coisa com a qual elas conseguem se relacionar, elas repensam, falam, pô, mas jura que essas pessoas se sentem assim? Mas jura que tem esse efeito? E aí eu acho que tem um caráter muito mais, sabe, permeável, que chega a mais gente. Não chega só com quem... É como se dissesse... Não chega só a quem já concorda com você, entendeu? O objetivo não é chegar só... Mas isso é uma coisa muito particular minha. Tem gente que vai dizer assim, não, eu tenho que falar com o meu grupo porque o outro grupo não está interessado em mudar. Enfim, tudo isso existe. Mas eu gosto dessa postura, porque eu gosto de pensar que aquele texto não vai ser lido só sobre as pessoas, pelas pessoas que estão super identificadas com o que eu estou falando.
vai ser lido também por pessoas que nunca pensaram daquela maneira. Às vezes não é nem porque elas são de outra ideologia ou nada, é porque é o primeiro livro que elas vão ler, elas têm 16 anos. E aí eu acho que é interessante ver isso que se chama de ideológico mais narrativizado, sabe? Acho que tem uma questão aí, né, do que eles chamam de personagens no campo cinza, né, que fica... O personagem tem contradições, nas séries especialmente, na literatura trabalha isso. Eu vou ligar uma luz aqui, porque de repente está ficando muito escuro. Eu acho que é essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de trabalhar com essa complexidade, aí de novo a questão do amor, né, porque o amor, ele é integração. Ele integra não só as pessoas, mas integra... Eu gosto muito de personagens que têm essa contradição. Eu não gosto de ser uma pessoa que tem contradição, eu tento trabalhar isso sempre. Mas é justamente na contradição que a gente vê ali, é onde tem um movimento na personagem. A personagem que já está pronta, ela sempre abre a boca para lacrar. Ela tem, assim, a não ser que ela tenha uma função na história, que é assim, porque também tem, né? Tem momentos em que você está ali imbuído, tão imbuído de uma coisa, que na hora que você fala, você é integralmente aquele discurso e é maravilhoso. Não estou falando que isso é Às vezes ruim. você construiu o caminho para que aquilo possa acontecer e ser interessante naquele ponto. Agora uma figura que está sempre falando e lacrando, me dá uma sensação, e eu tenho visto isso muito assim, em algumas coisas contemporâneas, é o textão do Facebook colocado na boca da personagem. Então eu estou mais ali comprovando uma tese e lacrando na dramaturgia, mas aquela figura, ela não é real, ela não tem contradição, ela não está passando por alguma coisa ali, né? Então, assim, porque a questão do amor é essa, eu suporto o confronto dessas contradições e eu vejo o que sai daí, né? O que liga que dá, como que pessoas que pensam tão diferentes conseguem, onde elas coincidem, onde elas não coincidem, né? Lembro de uma cena do Almodóvar agora que me veio, assim, que eu não lembro agora de que filme que é, não sei se eu fale com ela, só sei que tem dois caras brigando, eles estão ali se engalfinhando, de repente aparece um jogo de futebol na televisão. Tudo bem, é uma visão muito rasa, né? E aí eles começam a torcer juntos e tal. Mas isso é uma coisa que eu gosto, né? De repente, a gente ter essa multidão dentro da gente, a gente não é só essa pessoa que... E como essas personalidades dançam e pessoas que jamais conversariam podem conversar, né? E personagens que carregam ali o meu discurso, de repente podem ter uma ação completamente diferente daquilo, né? Isso é alguma coisa condenável. Então, assim, se eu julgo, se eu quero, se eu leio equilíbrio, né? Que é uma qualidade de Vênus, se eu leio o equilíbrio como uma perfeição absoluta, como assim, não pode ter brecha para mácula, né? Essa pessoa não pode falhar aqui, não pode. Eu não estou criando um ser humano. Estou falando de personagens, né? Mas também estou falando de mim. Se eu não aceito, porque o amor incondicional, que é uma característica de Vênus, diz o amor incondicional, a gente erra o tempo todo, porque né, a gente é assim, a gente faz merda o tempo todo. Então, assim, é muito mais essa visão do palhaço, né? Que tropeça, que faz... e esse amor pela... Até os vilões têm esse lugar a falha humana, a falha, os heróis gregos, né? Aonde está a falha? E aí eu olho para aquilo com compaixão. Acho que aí vem. Mais do que criar uma personagem que tenha a perfeição absoluta, né? E aí eu percebo que hoje a necessidade de referência é tão grande que a gente tem, que é difícil criar personagem contraditória, porque também a leitura disso é uma leitura muito passional. Aí, de novo, a questão da polarização, né? Então, eu sempre dou um exemplo aqui, que para mim é um filme muito controverso, que é o Tropa de Elite. Né? A gente, tudo bem que a parte para falar de narrativa é a semana que vem, mas eu quero só trazer esse exemplo, porque acho que o personagem do Capitão Nascimento, que o Wagner Moura, né, com aquele carisma dele, brilha, mas é um personagem que foi construído de forma dialética. Claro, eu acho que ele dá margem também para outras interpretações, né? Mas assim, você vê que é um personagem que tem contradições. Ele tem ali uma retidão ética? Tem, mas ele também vai lá e bate na mulher, é um puta no violento, né? E aí eu tenho certeza que ele foi construído para ser um personagem contraditório. Só que ele foi lido numa chave
de novela, né? Que assim, bem versus mal, uma coisa bem maniqueísta. Então, assim, se tem um personagem que era também violento e corrupto, que é o... Agora eu esqueci o nome do personagem. E ele, que era, apesar de ser violento, tinha uma certa retidão de valores, pronto, virou herói, entendeu? Aí tudo que essa pessoa faz... O problema é o apesar de ser violento, né? Isso aí é uma tradição... É uma tradição norte-americana, na verdade, né? Porque todo o filme foi construído visualmente com uma chave de leitura, como você falou, que é da novela, mas que já é adaptada para o gênero filme de ação. Então, eu estava em sala de aula do ensino médio quando Tropa de Elite saiu, e os alunos estavam lendo esse filme como, finalmente nós temos um Braddock brasileiro. Finalmente nós temos como é que é o nome? Duro de Matar brasileiro. Porque os pais assistiam esses filmes, os garotos assistiam esses filmes com o pai, isso construiu uma representação de masculinidade. E o que o José de Padilha fez foi pegar uma situação profundamente inglória, não que as outras não sejam, tipo, Rambo está falando de como é legal os Estados Unidos matarem outras em guerras em geral, né? Mas assim, no Brasil, o efeito que isso tem no Brasil, a gente não tinha isso, a gente não tinha filme de ação nesse nível. E aí o cara importa esse modelo e traz para uma situação extremamente complicada de pacificação das favelas. Nossa, mãe, né? Que enfim, muito complicada. Não é como, tipo, lógico, o Duro de Matar está falando de de uma revolta também, está se amparando num preconceito profundo que as pessoas têm contra todos os filmes americanos, né? Ou é o preconceito contra o russo, ou é o preconceito contra o árabe, ou é o preconceito contra, né? Mas foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil e o impacto foi enorme. Todos os meus alunos de ensino médio, de repente, queriam ser o Capitão do Nascimento. Queriam prestar concurso para a Polícia Militar, né? Então, mas aí vem essa questão da polarização. A personagem não foi lida com a possibilidade que provavelmente o roteiro construiu, né? Que era assim, tem essa contradição, uma pessoa que tem valor, mas ao mesmo tempo é um cara super violento. Não, tá tudo certo. Né? Dentro daquele código tá tudo certo. É tudo de bom, tanto que foi considerado ok você fazer tortura, né? Sim. Quer dizer, validou uma série de questões que eu imagino, né? Nunca conversei com o Braulio Mantovani, mas imagino que o roteirista não queria construir um personagem, né? Mas por outro lado, não sei. Deu brecha. Eu fico pensando aqui, Vênus. É bem polêmico. Acabou de me abrir um negócio aqui que Vênus é estética também, né? Nossa, a gente tá falando de Vênus, foi pra Tropa de... Olha só, né? Não, mas é porque tem a ver, cara. Vênus. É porque a gente tá falando de Vênus, mas não tá falando assim, vamos falar de coisas que são parecidas. Estamos falando de tudo das paixões e das polarizações. Passa por isso, né? E sombra e luz. Tá, mas uma coisa que me ocorreu aqui agora é que é legal falar da estética, né? Porque nesse exemplo que a gente está falando, a pessoa pode ter uma intenção X, eu nem sei se tinha, mas vamos usar como exemplo. A pessoa pode ter uma intenção X de criar uma situação super complexa que, se a estética for plastificada e, enfim, muito baseada no cinema norte-americano, não vai adiantar nada, porque vai ser lida a partir da estética. E isso é uma coisa que acontece e que traz muitos problemas para a literatura, para os livros, porque, por exemplo, quando você fala de acessibilidade de comunidades invisibilizadas, né? Aí você fala, poxa, que legal, agora tem muita gente da comunidade LGBTQIA+, escrevendo, né? E tem até uma literatura LGBTQIA+, né? E aí, quando você vai ver os livros que de fato estão saindo, eu não tenho nada contra esses autores, mas assim, é só para pensar no mercado, né? Os livros que de fato estão saindo são livros muito parecidos com os livros que existiam heteronormativos, né? Só que agora as personagens são LGBTQIA+. Então, assim, é impressionante, assim, a estética é muito forte em qualquer trabalho artístico. Se você coloca uma personagem que nunca foi vista antes, numa estética que já foi vista antes, claro que ela vai ter um alto grau de passabilidade. Mas será que você está falando do dia a dia dessa personagem mesmo? E é difícil discutir. Enfim. Mas você acha que fica irreal? Fica fora da realidade do que aquela personagem viveria? Eu acho que rola uma censura de gênero, sabe? De gênero no sentido de gênero literário, né? Olha, aquela coisa que a gente estava falando nisso, livros são escritos assim. Esse gênero é escrito assim. Cara, você não sabe como é que é escrito um gênero de fantasia LGBTQIA, você nunca teve, entendeu? Então você tem que experimentar para descobrir.
E fora a coisa do colonialismo, tem a questão também da própria... enfim, a comunidade não passa pelas coisas da mesma maneira. Você conversa com qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+, você vai ver que as experiências são diferentes. De relacionamento, de não sei o que e tal. Mas quando você coloca isso num pacote, né? Enfim, garoto conhece garota. Ou pode ser garoto conhece garoto. Garoto tem um trauma. Enfim, quer dizer, garoto descobre segredo sobre o outro garoto. E não sabe, depois garoto descobre que o segredo, na verdade, veio de uma pessoa que queria que o relacionamento acabasse. E aí, finalmente, eles se entendem e ficam juntos. Isso aí pode ser um orgulho e preconceito gay, sabe? E quando você conversa com as pessoas da comunidade, claro, vai ter gente que viveu essa história. Mas a maioria das pessoas não viveu essa história. Então, tem uma questão de representatividade, e eu acho legal todo autor pensar sobre isso, porque você não precisa estar escrevendo sobre nenhuma comunidade dita invisibilizada. Qualquer história que você escreva, pensar sobre de onde é que vem a sua estética, sabe? De onde vem? Você está escrevendo dentro de uma determinada estética porque tudo tem que ser feito dessa maneira, porque ou essa é a melhor forma de contar a sua história de fato. Existe alguma coisa que você possa criar em termos de estrutura e tal? Existe uma estrutura mínima? Na minha cabeça, sinceramente, não existe estrutura mínima. Você disse que eu não acredito em nenhuma dessas. A gente, assim, todo mundo, né? Cada um, a gente acaba sacrificando uma estética que poderia nascer, que seja muito mais autêntica, ou que nasça daquele conteúdo em função de novo, de querer ser aceito, de querer fazer parte do canon, daquilo. E na temática, de repente, em função de achar que essa é a forma... Isso pode ser uma coisa política, né? Muitos autores fazem isso porque dizem, olha, esse é o livro que as pessoas estão acostumadas a ler. Sim. Né? Falando mais da questão das minorias. Então, se eu escrever assim, eu estou fazendo uma ponte. Por isso que eu digo, eu super respeito todos esses autores, mas fala muito da gente saber que livros mais, enfim, que fogem mais dessa estética, tipo o Caio Fernando Abreu, são menos lidos, são menos conhecidos, ou João Vanderlei, enfim, pode dar vários exemplos. Eu estou só trazendo LGBTQIA+, como um exemplo, porque isso acontece em vários campos. A estética diz muito, a gente tem estética associada ao que é comercial, estética associada ao que é correto em termos de escrita, estética associada ao que é literário. E eu acho que todo autor precisa pensar não só isso que você falou de, será que eu não estou matando uma possibilidade de experimentação estética porque já estou com um filtro aqui que eu nem sabia que existia? Mas também em termos de pensar assim, mesclas, né? Uma estética com a outra, sabe? Formas de colocar Tudo bem se alguém vai achar que está errado, mas se de repente o que funciona para sua obra é questionar a estética, é criar uma estética completamente diferente, é mesclar um gênero com o outro e tal, se arrisca, né? Eu acho que tem em termos estéticos, tem muitas barreiras antes da gente conseguir construir uma coisa só pensando no que é bom para a obra, sabe? E aí, falando das barreiras venusianas, o que você vê? Bom, para mim, isso quando eu falo estética, assim, por exemplo, essa questão de eu ter pegado uma coisa que é do gênero, eu não sei se é policial, mas gênero filme de ação, norte-americano, especificamente. Porque aí eu não sei se o José Padilha, que no final das contas é a pessoa que amarra a estética, se ele é o cara que queria fazer isso como ponte, porque aí as pessoas vão ver o filme, vão ver a denúncia por trás, etc. Ou se ele queria fazer isso porque ele achava que todo filme de ação tinha que ser assim, ou se ele queria fazer isso porque... Não sei, porque ele mesmo acha que é uma estética bacana. Não sei por que ele fez isso. Mas para mim, quando você fala da estética escolhida, que pode estar tanto na estrutura como nos ângulos, nesse filme que a gente estava falando, tem muita questão dos ângulos. Toda aquela construção mais basicona de câmera de baixo para cima, o cara é herói, o cara é grandioso. Câmera de cima para baixo, o cara tá humilhado. Isso é um truque velho, assim. Em muitos gêneros já não se usa mais, né? Ou se remapeia. Essas coisas, a pessoa que está assistindo, ela pode não saber falar sobre isso. Mas ela sente. Porque isso aí tá desde o início
E essa construção estética existe na narrativa de novela, na novela escrita, romance, Isso é né? uma coisa interessante Também. que é típico da linguagem audiovisual, né? Porque quando a gente fala de autoria de um livro, claro que tem ali toda a questão da edição também, né? Tudo influencia. Mas, né, no caso de um filme, ou mesmo de uma peça, não é uma autoria única, né? Então você tem ali Sim, uma coisa que o roteirista quis colocar, mas tem aí a impressão da direção em cima daquilo, que marca um viés de olhar também, né? Quando você sim, fala de câmera, isso é a escolha da direção. sim, Aí sim. depois tem montagem, né? Que também influencia completamente. Então, assim, tem pelo menos a história, assim, no mínimo ela é, sem falar das 1000 versões do roteiro, vamos pegar a versão final do roteiro como uma versão, né? Que é a Sim. síntese. Aí tem a versão de quem dirige ali no momento do set, e depois tem a versão da edição, né? Da montagem. Então, é difícil mesmo, até para se você ter autoria, já é uma autoria compartilhada, né? E aí Mas tem. Aí, quer ver uma coisa estranha? É assim, que seria, sei lá, um paralelo. Não é tão complexo quanto o cinema, mas no livro considerado comercial, esses gêneros que as pessoas geralmente entendem, tem uma noção de como é suspense, não sei o que, não sei o que lá. Quando você manda o seu original para o editor, ele geralmente pede para os seus parágrafos terem. Seus parágrafos. Os parágrafos também, mas para os seus capítulos terem mais ou menos o mesmo tamanho, porque senão, não tem fluidez. Então, se você tenta experimentar uma coisa do tipo, não, esse capítulo aqui é um silêncio, é uma página em branco, muitas vezes não passa. Vai passar se você estiver num lugar que já, sabe, se adapta à experimentação, não sei o que e tal, enfim. Então, essa questão estética, pô, de repente eu preciso ter um capítulo enorme, como o Humberto Eco fez todos os capítulos do Nome da Rosa, porque só as pessoas valiosas vão chegar ao outro lado da narrativa, que realmente tem um crime, a descoberta do assassinato e tal. Ele fez de propósito, mas ele já tinha nome, né? A gente tem algumas imposições em relação. Não, mas como assim? Mas por que esse capítulo tem 80 páginas e o outro capítulo tem 20? Quem é que vai dizer que está errado se o autor conseguir explicar por quê? Né? Porque ninguém está aqui para julgar o que ele quer fazer, o que ele quer construir com aquela obra. Eu, de repente, não vou querer ler o capítulo com 80 páginas, mas não é verdade que nem todo mundo vai querer ler. E talvez eu queira ler, dependendo de como foi escrito. mas, Mas a gente tem isso tudo já dentro da gente, sabe? mas você vê como que na literatura tá mais na mão do autor, né? Da autora, essas decisões, assim. A não ser que você tenha uma editora que, né, coloque ali, mas também a pessoa pode procurar em outro lugar, publicar em outro lugar. Nas artes mais coletivas, isso é uma negociação. E é interessante pensar em termos de autoria, né? Se você não está alinhado também em relação aos valores, como o que você escreve pode pegar uma outra vertente, né? Porque a autoria é a síntese do que aparece ali do trabalho de todo mundo, né? Então, enfim, aí já é uma outra discussão, É. mas que eu não sei porque eu chamei aqui para discussão de Vênus. Eu acho que tem. Não, mas eu acho. Vênus é abundância, né? Vênus é abundância. Então, Vênus eu acho que pode ser lido por vários aspectos. A gente acabou falando de milhões de E eu coisas. acho que tem esse aspecto da conciliação também, né? Dos coletivos, e de como você pode lidar também com essas obras compartilhadas, nessas coautorias todas que existem, e ainda assim chegar num equilíbrio em relação a isso. Essa é uma outra discussão, que é uma discussão mais de processo criativo em coautoria, né? Em teatro tem muito também, processos colaborativos, mas esse também vem nessa questão das vaidades, né? Então, assim, eu vivi processos incríveis em teatro, de ter, assim, uma sintonia. Comecei falando sobre isso, né? Que eu comecei a escrever com teatro. Então, assim, de só somar mesmo, né? No meu conhecimento. E vivi processos muito difíceis por estar batendo de frente com egos, né? De não se sentir valorizado, ou de estar ali numa função que está mais funcionando. Aquele famoso, costura aí. Eu falei assim, não sou uma costureira, né? Eu sou uma pessoa com ideias, eu, né, Sim. quero dizer coisas aqui, eu não quero só costurar o que os outros estão falando, muito menos o que o diretor está querendo que eu fale, especialmente quando eu não concordo, né? Já passei por isso também. Então, acho que tem esse lugar de você, às vezes, não temer o confronto, né? O confronto de ideias pode ser um confronto até dentro da gente mesmo, né? Esse conflito de
o que eu preciso dizer e o não, isso não pode, né? Esses confrontos e chegar no ponto de conciliação. Tudo pode ser conciliado, né? Mas não a questão da conciliação, muita gente acha que é fazer aquele arranjo, né? Eu cedo um pouco aqui, aí fica aquela coisa disforme. Não, Passar muitas panos vezes quentes, né? passa pelo conflito mesmo, né? Nada melhor do que o teatro para mostrar isso, né? A beleza da treta. Eu tive que aprender isso, porque eu tenho horror de conflito e fui ser escritora, então eu tive que me reconciliar com o conflito, né, para começar. Sim. Porque desses choques às vezes nasce uma coisa interessante, mas a questão é sempre você caminhar com esse desejo, né, de achar um ponto de conciliação. E acho que essa tendência a achar esse ponto é o que me faz conseguir ter personagens complexos também sem ter medo, né? Eu posso colocar forças muito conflitivas dentro da personagem, né, e fazer a personagem lidar com isso também. Enfim. É a Aí, coisa da liga, né? A gente tem 3 minutos. E aí eu queria, como a gente falou de tantas coisas tão complexas, só dizer que, bom, se vocês estão assistindo isso no dia que está sendo lançado, então, Feliz Natal, Feliz Festas de fim de ano, etc, etc. E essas festas têm super a ver com o que a gente estava falando de Vênus no sentido da abundância, né? Não importa qual seja a sua celebração, sua religiosidade, como você passa por essas cerimônias, Vênus também é muito de cerimônia, né? Por isso que a gente quis brincar um pouco com isso aqui, a cerimônia de usar coisas, cerimônia de trazer, brilhos. né? Brilhos, pois é. E que é tão importante para a gente ter carinho com o nosso processo e para conseguir conciliar, né? Para ser aquilo, para ser ao mesmo tempo o que cria e o que dá liga, né? Que a gente tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. E é engraçado, né? Porque Vênus está muito associado com Libra também, que tem essa coisa do julgamento, mas o julgamento no sentido de achar esse ponto de equilíbrio, né? De estar ponderando e não de excluir, né? Acho que tem isso mesmo tem lugar para todo mundo, né? E eu acho que essa frase é uma frase que eu gosto muito, porque todas as vezes que eu me sinto tolhida, que eu me sinto fora da turma, né? Que a gente tem essas partes nossas que falam, será que vão me aceitar? Será que quem sou eu na fila do pão, né? Então, esse tem lugar para todo mundo, eu acho que é uma frase que é verdade mesmo, né? E eu queria trazer isso, assim, tanto você trouxe esses exemplos dos slams, né? Dessas feiras literárias que acontecem agora em todo lado, de todos os formatos possíveis. E a gente trouxe a Flip aqui pelo estigma mesmo, né? Mas é maravilhoso que esses espaços vão sendo abertos em todo lado e validados também, né? Então, esse tem lugar para todo mundo, eu acho que sai um pouco dessa cultura, esse mindset de escassez, né, que gera essas brigas, inclusive essas brigas de ego, né? A gente tem que abrir mão de querer pertencer a um lugar especial, porque se todo mundo é especial, não existe um lugar mais especial que o outro, né? Mas eu acho mais livre, né? E pensar sobre em que lugar você quer estar, né? Às vezes o lugar com que você está sonhando ansiosamente não é nada aquilo do que você imagina e não é o lugar onde você vai frutificar. Às vezes é uma questão de construir o seu lugar, de encontrar a sua galera, de ter esse autorrespeito também, né? De validar quem você é no seu íntimo mesmo. Sim. Eu acho que Espaço tem. Eu acho que quando a gente valida isso de verdade, a gente para de querer também montar os clubes, né? A gente quer gerar espaço e abrir, então acho que é isso. É uma imagem bonita, né? Tem lugar para todo mundo e vamos terminar assim. Vamos terminar com essa imagem, criando lugares e espaços na cabeça. E, gente, na próxima a gente vai falar de Vênus ainda, só que aí focado em narrativas, personagens, histórias, né, trajetórias venusianas, como tudo isso vai para as histórias, tá bom? Então é isso. Se gostou, curte, compartilha, aquela coisa de sempre. E a gente está aqui fazendo... Deixa comentário, diz o que achou. Se não gostou, também diz o que achou. A gente está fazendo isso porque a gente acha divertido. Se for bom para você também, manda aí pro mundo, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Beijos e tchau.